Prontinho, gente. Na nossa aula de hoje, a gente vai seguir com o nosso conteúdo, tá? Esse conteúdo é o último da nossa unidade 1, da nossa disciplina de História da Engenharia Química. Lembrando a vocês que, segundo o nosso calendário, na próxima semana a gente tem a primeira avaliação da disciplina, que seria dia 17. Então, dia 17, vocês vão receber aí a primeira avaliação da disciplina, avaliação 1, tá? Para a aula de hoje, a gente tem mais uma atividadezinha daquelas assíncronas, né, que vocês vão desenvolver para entregar na aula do dia 17, similar ao que vocês fizeram na semana passada, para entrega hoje. E essas duas atividades assíncronas, como eu falei, elas compõem parte da nota dessa unidade 1 da gente aqui na disciplina. O assunto que nos resta aqui para finalizar esse conteúdo é a parte relacionada aí com a história da engenharia química, tá? Aqui eu dividi em 3 tópicos, tá? A gente vai conversar sobre o surgimento da profissão engenharia química, depois a gente vai falar aqui sobre a era moderna, né, que é o desenvolvimento da revolução industrial aí até os dias de hoje, e depois a gente vai conversar um pouco sobre a história da engenharia química aqui no Brasil. E isso finaliza, né, essa parte aí do conteúdo relacionada com a história da engenharia química em si. Quando a gente fala em surgimento, né, da engenharia química, é muito importante a gente linkar essa informação com o conhecimento do mundo, né? A gente sabe que o mundo é feito de matéria, então uma profissão que entendesse essas transformações da matéria, ela era essencial para o desenvolvimento, né, da sociedade antes da engenharia química, que é a química. Só que a proporção com a qual a química trabalha não viabilizava a disponibilidade de material para toda a sociedade de forma clara, né? A gente precisava de indústrias cada vez maiores para garantir o aporte de materiais químicos necessários a toda a comunidade de forma substancial. E esse avanço da humanidade, né, a progressão de escala da humanidade levou à engenharia química, a criação da profissão da engenharia química. Nessa primeira parte, o que eu quero apresentar a vocês é o surgimento dessa necessidade para o mundo, ou seja, como o mundo viu que precisava da engenharia química. Né? Para a gente relembrar, a profissão engenharia química ela visa transformar, né, matérias-primas ou reagentes através de transformações físicas ou químicas em produtos, né? E com isso a gente faz o desenvolvimento e o design das plantas que promovem, né, essa transformação de forma economicamente viável. Com base nisso, né, a gente conversou sobre isso naquelas aulas sobre a profissão em engenharia química, né, e a tarefa base, né, de um engenheiro químico é fazer esse design, ou seja, representar adequadamente esses novos produtos, esses novos processos, né? E isso é feito por meio daquela palavrinha que a gente conversou bastante nas aulas passadas, que é o scale-up, ou seja, o aumento de escala. Né? Pegar essas informações base adquiridas em laboratórios, em estruturas iniciais, e a partir daí aumentar a escala desse desenvolvimento produtivo. Seguindo, né, com esse conceito, a engenharia química possui dentro de sua estrutura e princípio básico de funcionamento, né, muito conhecimento e muitas interações com conhecimentos da química. Isso é fato, elas compartilham uma base de desenvolvimento similar. Mas algumas perguntas adicionais precisam ser respondidas e não são respondidas efetivamente apenas com conhecimento de química, né? Que perguntas são essas, né? Por exemplo, o que a gente pode produzir com um determinado composto ou uma mistura de compostos que possua valor industrial, ou seja, que eu consiga vender? Como a gente consegue produzir esses produtos, né, em escala de maior tamanho? Como é que a gente faz esse aumento de escala do processo produtivo? Existe alguma outra possibilidade para essa produção? Ou seja, eu consigo pegar uma outra reação diferente e fazer esse composto aqui que eu estou partindo aqui inicialmente, gerar o mesmo produto de forma melhor, de forma mais rentável? Né? Essas rotas aqui que eu observei, elas existem, beleza, mas eu consigo um retorno econômico utilizando essas rotas? Então, essas perguntas passaram a se tornar cada vez mais recorrentes na sociedade. É daí, né, da necessidade de responder essas perguntas que surgiu a profissão engenharia química. E quando é que essas perguntas começaram a surgir, especificamente falando, né, de um período de tempo?
O primeiro relato que a gente tem está relacionado com a Guerra Civil Americana, tá? Durante esse período da Guerra Civil Americana foram impostos diferentes barreiras e bloqueios comerciais entre as colônias americanas e os países da Europa, né? E isso impossibilitava que eles fizessem trocas de comércio entre eles. Inúmeros países europeus durante esse período, em especial a França, negociavam com as colônias americanas a compra de produtos químicos básicos, e dentro desses produtos estava o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio era produzido de forma significativa nos Estados Unidos, os Estados Unidos mandavam, né, as colônias norte-americanas, na realidade, usando tecnologia inglesa, enviavam esse produto em grande quantidade para alguns países europeus, em especial a França. E esse carbonato de cálcio ele era utilizado na França para diferentes processos. Eles eram usados, por exemplo, em cozinha, eles eram usados na indústria manufatureira de vidro e de papel francesa, na etapa de branqueamento, por exemplo, do papel, era usado para a indústria de produção de sabão naquela época, tem algumas outras atividades. E com esse bloqueio, a França ficou sem carbonato de cálcio e todas essas indústrias começaram a sofrer um déficit significativo em sua capacidade produtiva. E isso, claro, acarretou em uma série de problemas para a sociedade francesa daquela época. Com base nisso, né, com essa impossibilidade de obtenção de carbonato de cálcio lá das colônias norte-americanas, que era a fonte habitual, o governo francês, ainda no ano que esse embargo econômico começou, que foi em 1775, foi lá e falou, ó, tem um prêmio aqui, e esse prêmio eu vou dar, um prêmio em dinheiro, e eu vou dar a qualquer pessoa que conseguir produzir carbonato de sódio, que é o composto que a gente está interessado, partindo do sal comum de cozinha, que era o cloreto de sódio, e que eles possuíam de forma abundante na França. Então, ó, você vai ter que pegar esse sal de cozinha e fazer virar carbonato, porque a gente precisa do carbonato urgentemente. Com base nisso, alguns pesquisadores da época, né, que estudavam relações com a química, começaram a verificar formas e caminhos reacionais que pudessem combinar nessa transformação de cloreto de sódio para carbonato de sódio. O cara que venceu essa corrida, que conseguiu fazer, né, esse processo, foi o francês chamado Nicolas Leblanc. E esse desenvolvimento, né, por incrível que pareça, durou 15 anos de pesquisa lá para o nosso amigo Leblanc, o que na época era um tempo bem curto até para o desenvolvimento de uma tecnologia com base nas informações que eles possuíam na época. E ele entregou esse processo pronto em 1789, e já em 1790, a primeira planta de produção de carbonato de cálcio foi entregue, né, carbonato de sódio, desculpa, foi entregue na França já operante, utilizando essa tecnologia Leblanc. O Leblanc até hoje ele tem um marco lá na França que ressalta esse feito para ele, né, de conseguir fazer a soda, como eles chamam lá, o carbonato do sal marinho lá no ano de 1790, né, que foi o ano que ele entregou essa planta. Então é um cara muito importante lá por conta do desenvolvimento dessa tecnologia. Esse processo ele é conhecido até os dias de hoje como o processo Leblanc, né? É um processo bem exemplificador aí da tecnologia de processamento químico. É um processo extremamente simples, tanto dentro dos aspectos reacionais quanto dentro dos aspectos operacionais. E assim tinha que ser, né? Observem que a gente está falando aqui de 1789, não existia nada elaborado ainda, construído, não existia nem engenharia química ainda quando esse processo foi proposto. Mas o que é que o Leblanc criou? Ele partiu do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, misturou ele com ácido sulfúrico. Dessa mistura ele conseguiu produzir ácido clorídrico e sulfato de sódio, né, que a priori vai ser um precursor aí do nosso composto químico de interesse, que é o carbonato. Né? Então ele conseguiu aqui obter essa mistura de ácido clorídrico e sulfato de sódio. Depois ele pegou esse sulfato de sódio, e o sulfato de sódio ele misturou com carvão, né, e um resíduo, né, de carbonato, que ele encontrava também de forma abundante lá na França da época. Ele fez essa junção e aqueceu essa mistura. O aquecimento dessa mistura levou à produção de sulfato de cálcio e do carbonato de cálcio, que era o composto de interesse. Então ele conseguiu chegar no carbonato de cálcio partindo do cloreto de sódio, né, utilizando aí basicamente um tratamento ácido e aquecimento da mistura com o carvão e uma mistura de carbonato aqui. Qual o problema disso?
ele ainda estava com uma mistura, ele não tinha um carbonato puro, ele tinha uma mistura que incluía aqui o sulfato de cálcio, ele precisava remover. Para fazer essa remoção, ele fez uma lavagem com água, né? A água solubilizava esse composto aqui na temperatura ambiente, removia essa cinza negra, que é o sulfato aqui de cálcio, e ele conseguia obter o carbonato de sódio de forma pura para comercialização. E esse era o processo, né, desenvolvido pelo Leblanc e que deu origem aí à indústria, né, ao entendimento da necessidade de uma profissão chamada engenharia química para viabilizar a implantação desse processo em uma França que ainda possuía tecnologias muito rudimentares de produção em larga escala desse composto. Então, esse aqui é o marco histórico da virada do entendimento da criação da profissão engenharia química. Então, é o nosso primeiro passo, né? Então, tomado aí em relação à história da profissão, que é o surgimento, está aqui apresentado. O Matheus falou aqui, acredito que o senhor já tenha falado sobre isso. Falado sobre o quê, Matheus? Sobre a criação da profissão, você se refere? Enquanto o Matheus escreve, deixa eu mostrar aqui para vocês o SIGA. Tá? A gente tem aqui a parte inicial de como atuamos e de o que é engenharia química efetivamente, né? E a parte do encontro síncrono da aula da semana passada também já está aqui disponível. E aqui também tem essas aulas já gravadas anteriormente, tanto a parte do surgimento quanto da era moderna. A parte da história da EQ no Brasil, o YouTube engoliu o meu vídeo. O vídeo, simplesmente eu subi o vídeo sumiu dentro do YouTube, eu não sei por que motivo. E eu não consegui colocar ele aqui para vocês, mas eu vou colocá-lo novamente assim que o YouTube resolver lá fazer o serviço dele, eu deixo aqui disponível, tá? Já está pronto e gravado, só que ele não aparece. Sim, eu comentei sobre o processo Leblanc, exatamente. É uma tecnologia clássica que relaciona aí a produção da engenharia química. Agora, o aspecto principal que a gente queria ver aqui era essa parte racional em si do processo. Passando, né, seguindo com o desenvolvimento histórico da engenharia química, a gente entra no que a gente chama de era moderna. Né? Como eu falei, o processo Leblanc era o precursor dessa manufatura química moderna e ele tornou viável, né, o caminho para a criação e a implantação da engenharia química moderna na forma como a gente conhece hoje, né, no entendimento de que precisamos tornar nossas plantas mais produtivas, mais versáteis e mais rentáveis, com o objetivo de garantir o suprimento de compostos químicos aí para a sociedade de forma significativa. E isso começou já no final do século XIX com um químico que era britânico, que era o George Davis. E o George J. Davis, ele era um inspetor à época de um ato que ocorreu lá na Inglaterra, que chamava Alkali Act, que era um rascunho, né, o primeiro rascunho que a gente teve no mundo de uma legislação ambiental. E essa legislação ambiental ela surgiu como uma resposta ao processo Leblanc. O processo Leblanc ele era altamente poluitivo, ele tinha um potencial de poluição muito grande, tá? E o ato, né, esse Alkali Act, ele requeria que as empresas que produziam carbonato a partir do processo Leblanc reduzissem a quantidade de ácido clorídrico que era liberado para a atmosférica, né, e assim diminuísse a poluição gerada pelo processo. Esse não era o único problema, tá? Tinha outros problemas. Por exemplo, esse compostozinho químico aqui, ó, que é um resíduo, ele é extremamente fétido, ele fede pra caramba, como tudo que é derivado de enxofre. E isso gerava um problema também muito grande, que esse Act aqui tentava sanar de alguma forma. Já por volta de 1887, o Davis deu uma série de palestras na Universidade de Manchester, e o tema dessas palestras foram 2 livros que o Davis publicou, né, após a criação desse Act. Então, foi criado esse Alkali Act para proteger a sociedade dos danos da produção química desenfreada. Foi o primeiro relato que a gente teve disso, de controle ambiental relacionado com a produção química. E o Davis se aproveitou disso, do conhecimento que ele adquiriu na construção desse Act, e publicou 2 livrinhos que são clássicos e extremamente importantes, que são uma espécie de handbook de engenharia química. Esses livros eles existem
até os dias de hoje, tá? Esse livrinho aqui, esse aqui é o volume 1, tem também o volume 2, e esse livro, ele traz diferentes aspectos que estão aí, né, relacionados com a profissão engenharia química até os dias de hoje, principalmente com a relação de ensino de engenharia química até o dia de hoje. Por quê? Porque esse handbook foi o primeiro livro que separou, né, os conhecimentos de engenharia química especificamente em operações unitárias, ou seja, ele segmentou o processo nas operações únicas para facilitar o entendimento das operações como um agente único e depois linkar esse conhecimento de agente único como todo. E a gente usa, né, muito embora hoje o entendimento das operações unitárias nem se compare com o entendimento das operações unitárias que está aqui apresentado no livro do Davis, mas a separação em operações unitárias e fenômenos de transporte a gente usa até hoje na formação em engenharia química, né? Claro, com inúmeros avanços, mas respeitando esse critério de, é melhor entender isoladamente para depois entender o todo, né? E essas palestras aqui do Davis, elas foram o primeiro desenvolvimento associado aí com a criação da profissão em engenharia química como um todo, né? Então, esse é o marco aqui da virada, né? E observe que o livro já era chamado de Handbook de Engenharia Química, né? Engenharia Química já surgiu como uma engenharia na nomenclatura do próprio livro. Já seguindo um pouquinho mais para frente, né, no mundo aí, já chegando no século XX, os carros estavam cada vez mais populares e eles faziam parte já da vida moderna, né? E com isso, obviamente, surgiu uma necessidade maior de combustível para movimentar todos esses carros, né? A produção de combustível passou a limitar a de uso dos veículos. Então, a engenharia química passou a ter um papel de destaque muito grande porque os engenheiros químicos eram os responsáveis por garantir esse aumento de escala. Aqui nessa época, né, a gente já tinha inúmeras universidades nos Estados Unidos e no mundo formando profissionais com o nome de engenheiros químicos, né, muito ligado ainda com esse tipo de ensinamento, esse tipo de estudo que estava aqui apresentado no handbook do Davis. Então, esse papel de relevância, né, do engenheiro químico se tornou cada vez maior na sociedade moderna com o advento dos veículos, principalmente aí associado com a produção de gasolina, né? E, inclusive, tem até alguns comerciais em vídeo, eu tentei conseguir algum desses vídeos para passar para vocês, né, onde mostrava lá engenheiros químicos trabalhando, aparecia o nome assim, engenheiro químico, que era o cara responsável por pegar o petróleo lá das perfuratrizes, nesse petróleo bruto, e transformar isso em gasolina, né? Tem esses videozinhos lá do governo norte-americano, né? Ressaltando a relevância desses profissionais aí nessa etapa tão importante para o funcionamento da sociedade americana nessa época. Lá na videoaula que está disponível no SIGA, que é essa partezinha aqui, ó, essa Era Moderna parte 2, tem dois videozinhos aqui linkados com essa aula, tá? Um vídeo onde a gente comenta sobre essa relevância das etapas de craqueamento e do engenheiro químico na produção do combustível e de uma outra reação que foi essencial para o desenvolvimento social do mundo, que é o processo de polimerização para a produção de plásticos, tá? Isso aí também alavancou bastante a relevância da profissão engenharia química no mundo. Então, lá tem um videozinho completo passando como é que ocorreu essas etapas. Já chegando, né, passando aí essa etapa de crescimento, né, e chegando para uma época mais atual, a produção química como um todo, em processos de larga escala, ela depende bastante de uma etapa que é chamada planejamento, né? Se você entrar em qualquer indústria, vocês vão ver que existe um setor que tem o nome setor de planejamento, ou seja, ele cria toda a escala produtiva, né, determina as características de produção que os diferentes setores da planta química devem possuir, e ele está diretamente ligado com o que a gente conhece com a profissão de engenharia química e com o entendimento das operações unitárias para entender essas especificidades de cada etapa do processo produtivo e assim estabelecer a rota de produção diária daquela planta, né? Isso aí é um conceito que é muito antigo, né, de entendimento do que é operação unitária com essa terminologia.
Essa terminologia ela foi introduzida em 1915 por um químico americano, o Arthur D. Little, e ele individualizou esse entendimento, quebrando cada parte do processo, né, seguindo o que estava lá no protocolo do livro do Davis, né? Ele não fez nada de muito diferente do que estava aqui, só que ele institucionalizou o ensino partindo desse critério e desse entendimento, tá? Esse entendimento que eu me refiro é o quê? Compreensão de partes como partes únicas e individuais do processo, né? E aí a gente entende um tubo como sendo responsável por levar um composto químico de um equipamento para outro, a bomba responsável por fornecer energia cinética para que o fluido se desloque dentro do tubo, né? Um reator químico como sendo responsável pela condução de uma reação química efetivamente. E aí, conhecendo essas unidades isoladas, a gente entende um processo como todo e possibilita, né, que a gente construa os simuladores modernos, que são os que a gente tem aqui, por exemplo, nesse tipo de planta, né, química, como no Aspen, para que a gente entenda um processo como um todo. Dentro já da era mais atual, né, chegando nos anos mais recentes, o que a engenharia química tem desenvolvido aí para o mundo? Hoje, boa parte da pesquisa de engenharia química está voltada com produção, né, de novas tecnologias e novos processos produtivos, né, principalmente associados aí com o uso de fontes residuais e de fontes renováveis, tá? E um desses campos que apresentou maior crescimento foi o campo da produção de energia a partir de biomassa, ou seja, da produção da tão falada bioenergia. Né? A gente já conversou bastante sobre esse campo de atuação em aulas anteriores, mas eu queria trazer para vocês alguns dados, tá? Alguns números mais recentes. Aqui a gente tem alguns dados, não são lá tão recentes, são de 2016, são de 6 anos atrás, mas são os mais recentes que eu consegui dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país, na realidade, que compila esses dados de forma mais confiável, tal que a gente encontra de dados aqui no Brasil não tem a confiabilidade do que a gente tem lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem o dado mais recente que eu consegui acesso dessa fonte, que é o setor norte-americano responsável por controle de consumo energético. E aqui a gente pode ver que ainda, né, em 2016, isso aqui deu uma melhorada nos últimos anos, né, segundo o que a gente encontra aqui, isso aqui da parte renovável de energia subiu para em torno de 15%, mas observem que a gente tem uma dependência muito grande da matriz não renovável, ou seja, da matriz petrolífera, que é a parte associada aí com petróleo, gás natural e carvão. Né? Esses três aqui em conjunto respondem por cerca de 80% da matriz energética norte-americana no ano de 2016, ou seja, a gente precisa urgentemente fazer crescer as energias renováveis, né? E quem são essas energias renováveis, né? Quem são elas lá nos Estados Unidos? Basicamente, 45% dela é o que eles chamam de energia originada da biomassa. E aqui está incluído os biocombustíveis, as biomassas residuais, a lenha. A gente tem aqui uma contribuição de 45%. Por exemplo, o etanol de milho que eles produzem lá está aqui dentro desses biocombustíveis, que são 21%. Isso ainda é muito pouco, tá? A gente precisa fazer essa matriz crescer para achatar esses 80% aqui da curva. Isso é essencial para o entendimento aqui dessa variabilidade da matriz energética. Aqui a gente tem outras formas de energia, tá? Como, por exemplo, a energia eólica, que representa 21%, energia geotérmica, 2%, energia solar, 6%, que são as placas e painéis solares, e energia hidrelétrica representa aí 25%. Então, a gente tem aqui uma matriz, né, onde isso aqui tudo representa 55%, e a biomassa representa 45%, com um grande potencial de crescimento. Então, boa parte do enfoque com a profissão engenharia química nos países hoje está relacionado com incrementos nessa matriz, né? Ou seja, viabilizar novas rotas de uso e de produção energética ligada a esses caminhos. E aqui não entendam apenas a parte de biocombustíveis, tá? Por exemplo, boa parte de materiais originários da indústria petrolífera são utilizados, por exemplo, nas reações de polimerização que dão origem aos plásticos que a gente usa na sacola de supermercado.
né? Então, diversificar a possibilidade de produção desses plásticos utilizando também uma matriz renovável diminui essa dependência mundial do petróleo, né? E possibilitam, por exemplo, que a gente não tenha um crash tão grande no preço dos combustíveis como a gente está vivendo no Brasil de hoje, em decorrência de uma guerra lá que está acontecendo na parte lá do Oriente, né? Lá na Rússia, na Ucrânia, e está prejudicando tanto o preço do petróleo aqui no Brasil. Se a gente tiver uma matriz mais renovável, a gente consegue manter isso aqui com uma possibilidade de menor dependência dessa matriz energética mundial, e é aqui que hoje está pautada boa parte da relevância do desenvolvimento de pesquisa associado com engenharia química, tá? Só para vocês terem uma base numérica aí mais representativa dessa tecnologia. Aqui a gente comentou, então, o surgimento da profissão, né, esse entendimento da necessidade de fazer mais produto químico em maior quantidade, decorrência de uma guerra que aconteceu, que foi a Guerra Civil Americana. Conversamos um pouco sobre o desenvolvimento do ensino da engenharia química no mundo, da criação da profissão, o aumento da relevância da profissão pela dependência aí dos combustíveis, né, da matriz energética. Comentamos um pouco sobre a relevância da pesquisa atual, e agora vamos entender um pouco sobre a história aqui no Brasil, né, como é que a profissão cresceu aqui no Brasil, ela surgiu e se desenvolveu aqui no Brasil. No Brasil, os primeiros relatos de indústria de transformação de matéria-prima ocorreram quase que junto com a colonização, lá em 1520. Por quê? Porque aqui a gente começou, né, sem entendimento nenhum daquilo que é engenharia química, né, a processar cana-de-açúcar. Viu-se que aqui tinha muita cana-de-açúcar já no território, a galera que colonizou falou, maravilha, vamos aproveitar essa cana, aproveitar que aqui não tem regra nenhuma, não precisa pagar salário a ninguém, né, a escravidão era o modus operandi do Brasil, e a gente produz aqui açúcar bruto muito barato, manda esse açúcar bruto para a Europa, lá a gente refina e ganha dinheiro com isso. Então, o primeiro relato aí de transformação de matéria-prima em produto no Brasil foi a cana-de-açúcar, lá nos primórdios da colonização. Já lá no século XVI, né, o Brasil era um grande produtor até de açúcar, não em sua forma refinada, né, em seu estado bruto, e essa já era a principal atividade econômica do Brasil, tá? Esse açúcar era exportado, né? Ele era enviado para a Europa, para os Estados Unidos, lá era refinado para chegar até o consumidor final. E observem que o Brasil começou com uma vocação industrial muito, como é que eu posso dizer, precoce até, né? Era bem antiga, né? Muitas vezes até antes lá do que a gente viveu com o processo Leblanc. Só que o problema foi a base, né, o fundamento dessa produção. Não existia interesse algum por parte de quem produzia esse açúcar em melhorar a tecnologia e as condições desses processos produtivos, né? A engenharia química ela poderia até ter surgido aqui em nosso país com base nessa produção aí em maiores escalas aí desse açúcar. Só que na época a linha de raciocínio era muito mais barato, né? Manter escravos em condições completamente insalubres de trabalho e produzir de forma mais barata possível, sem nenhum investimento, né, nessa indústria de transformação. E isso perdurou, meus amigos, durante muitos anos, tá? Por exemplo, a gente chegou lá no século XIX, a França já vivia, né, ali principalmente na França, mas a Europa como um todo já vivia a Revolução Industrial, e o Brasil continuava extremamente básico em sua indústria, usando moendas puxadas por escravos, basicamente, né, e sem nenhuma mecanização de processo produtivo, que poderia garantir, por exemplo, uma vanguarda, né, nessas etapas produtivas, garantindo um papel de destaque para o Brasil nessa produção, né, e seguir esse caminho contrário do que a gente via, né, na realidade era um ato até muito mais político do que de falta de interesse de quem produzia açúcar, né? Existiu uma proibição que foi emitida pela Corte Regente, né, e essa proibição só foi revogada em 1808. O que é que essa proibição dizia? Ela dizia que a gente não podia mecanizar e automatizar mais, melhorar
os processos produtivos para evitar a concorrência e evitar que se refinasse principalmente o açúcar aqui, né? Porque observem que era enviado o açúcar bruto, por exemplo, para a Europa, e o pessoal lá na Europa ganhava dinheiro refinando esse açúcar, né? Para mim é muito mais caro. Então, eles não queriam que esse avanço ocorresse aqui no Brasil colônia. E isso foi se mantendo como cenário da indústria brasileira por anos e anos e anos e anos e anos. A gente chegou em 1844 e estava basicamente na mesma coisa, né, sem crescimento e sem avanço nenhum, era tudo muito rudimentar, era tudo muito ainda baseado no trabalho escravo, e aqui os acordos eles já ficaram até um pouco mais questionados, né, lá por volta desse ano, em 1846, 1844, a Inglaterra entrou de forma mais forte, limitando a produção, né, aqui no Brasil de produtos apenas básicos, ou seja, não se podia refinar açúcar aqui, muito embora existam relatos de que algumas pessoas já refinavam o próprio açúcar aqui no Brasil com tecnologias rudimentares, tá? Mas só, né, quando a gente teve um entrave lá da Guerra do Paraguai, por volta de 1865, 1870, é que começou-se a mecanização da indústria brasileira. E o principal relato que a gente tem de aspecto de mecanização está associado com a Companhia Açucareira Porto Feliz, que ficava situada em São Paulo, né? Essa usina de açúcar está em pé até hoje. Se vocês visitarem a região ali, vocês conseguem ver ela lá, embora já esteja em ruínas, mas ela está lá. E esse era o engenho central dessa Companhia Açucareira Porto Feliz. Ela foi a primeira indústria que se mecanizou, tá? Ela trouxe moindas originárias da Inglaterra, já automatizadas, que usavam aí carvão para produzir energia, para moer o açúcar. Obviamente, essa tecnologia produtiva conseguia extrair muito mais caldo da cana, o que aumentava a produtividade geral, e conseguiu obter um bagaço suficientemente seco para que ele fosse queimado e gerasse mais energia elétrica. Então, observe que essa prática é bem antiga, a gente usa isso até os dias de hoje. Hoje, claro, com a finalidade, né, de produzir etanol como combustível e usar esse bagaço de cana para gerar energia elétrica. Aqui nessa época ele era usado para gerar a força motriz, né, o vapor que movimentava as moedas para conseguir obter o caldo de cana-de-açúcar que dava origem ao açúcar. Então, observem aí quão tardio foi, né, essa primeira mecanização, né, o primeiro relato de uma indústria um pouco mais voltada para características aí industriais e produtivas aqui no Brasil. Né? A gente só começou a crescer significativamente aqui no Brasil por volta de 1880, né? E isso começou a acontecer por conta de interesses específicos do governo regente à época de produção de tecidos e indústria de metal e mecânico aqui no Brasil, né? E só por volta de 1890, com o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que a gente teve o famoso encilhamento, que foi uma série de decretos baixados visando diminuir a dependência nacional da matriz, né, de produção de compostos químicos internacional, ou seja, diminuir a importação de compostos químicos, e assim se fundou, né, as primeiras indústrias de característica nacional, né, que foram fundadas aí para suprir essa deficiência. As duas principais foram a Cervejaria Antártica e a Fábrica de Produtos Químicos, que é a primeira indústria química destinada necessariamente à produção de compostos químicos em larga escala aqui no Brasil. Seguindo, né, em 1914 a gente teve um marco não só para o Brasil, mas um marco mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, e ela trouxe um desenvolvimento industrial aqui para o polo brasileiro, porque isso começou a ocorrer a mesma escassez que originou lá a criação do processo Leblanc, ela começou a acontecer no mundo inteiro e é similar ao que a gente está vivendo hoje com o petróleo, né? A guerra tem essa característica de diminuir a comercialização entre os países e estimular aí o desenvolvimento de alguma outra tecnologia para suprir essa demanda deficitária, né? Então, aqui, durante o período da Primeira Guerra, começou os desenvolvimentos de indústrias específicas de produção, como, por exemplo, a indústria de aço, de carvão, de soda cáustica, né? E elas começaram a receber estímulos do governo também, porque ou eles estimulavam essa produção ou o país parava, né? Porque não tinha de onde comprar esses materiais. Então,
logo após a Primeira Guerra, durante a crise dos anos 30, né, os investimentos diminuíram porque, na época que boa parte desses investimentos eram estrangeiros ainda, né, em 1914, eles precisavam desses materiais de insumo para fomentar a guerra, como o Brasil não se envolveu diretamente até o final lá da guerra, né, quando a gente viu algumas tropas, o Brasil conseguiu servir como esse polo produtor aí para os países do eixo aliado, lá do próximo aqui dos Estados Unidos. E sem nenhum investimento, né, por conta da crise gerada pelo pós-guerra, a gente não teve nenhum investimento muito significativo na indústria nacional, né? Tudo foi muito pouco, né, voltado tanto por parte do governo brasileiro como por parte de investimentos internacionais, mas algumas empresas importantes se instalaram no Brasil durante esse tempo. A gente pode citar aqui, por exemplo, a Goodyear, a Firestone, são empresas que estão aqui até hoje. A DuPont do Brasil, né, foi estabelecida aqui nessa época. Vocês devem lembrar da DuPont, a gente já falou sobre ela aqui na disciplina. É aquela indústria que eu até indiquei um filme para vocês, aquele filme O Preço da Verdade, que poluiu o solo e a água nos Estados Unidos. Ela se instalou no Brasil, inclusive ela funciona até hoje no Brasil, uma das 15 maiores indústrias químicas aqui no Brasil, tá? Aqui está o site dela, se vocês entrarem, vocês conseguem ver ó, as marcas que eles produzem, né? O que é que eles produzem, ela está aqui até os dias de hoje. Então, apesar do rombo milionário que ela teve lá por conta daquela poluição toda nos Estados Unidos, ela é uma empresa extremamente consolidada e presente no mundo inteiro até os dias de hoje, tá? Então, seguimos, né, a passos lentos aqui durante todos esses anos e essa indústria ela continuou a se desenvolver de forma lenta por todos esses anos aí, 1930, 1940, 1960, 1970, mas alguns marcos importantes ocorreram, né, durante esses anos aí, entre os anos 30 e os anos 70. Que marcos foram esses? Em 1938 foi criado o Conselho Nacional de Petróleo, que foi a primeira tentativa do governo brasileiro em precificar e estabelecer um marco regulatório ligado ao petróleo dentro de toda a sua característica produtiva, e aqui está incluído prospecção, extração, exploração, importação, refino, transporte, processo de distribuição. Então, o CNP era o órgão responsável por fazer isso, e ele foi responsável durante muitos anos, até que a Petrobras assumiu esse papel, isso já foi lá para frente. Em 1953 foi efetivamente criada, durante o governo Getúlio Vargas, a Petrobras, que é essa empresa que a gente conhece, que é uma grande petroquímica mundial e até os dias de hoje está atuante aqui no Brasil, né? E durante a década de 60, embora a indústria brasileira como um todo crescesse muito lentamente, a indústria química ela já representava ao redor ali de 13% da produtividade da indústria nacional. Então, ela já era representativa aí dentro do polo, né, nacional. Apenas lá por volta da década de 60, final da década de 60, começo da década de 70, começou a se estabelecer os polos petroquímicos nacionais, que foram três, tá? Em 1972 foi estabelecido o Polo Petroquímico de São Paulo, em 1978 do Nordeste, em 1982 o do Sul. Esses três grandes polos petroquímicos são o marco da arrancada da indústria química brasileira e eles são atuantes até os dias de hoje. Tá? O polo, por exemplo, o Polo Petroquímico do Nordeste, eu já tive a oportunidade de visitar, que é em Camaçari, uma cidade próxima de Salvador. É um polo gigantesco e temos inúmeras indústrias químicas lá situadas com alta produtividade e empregando uma quantidade muito significativa de engenheiros químicos por lá. Um outro marco muito importante da engenharia química aqui no Brasil foi o estabelecimento do Proálcool, né, que era um programa nacional que visava diminuir a dependência do Brasil do petróleo internacional. Observem que essa luta é antiga e duradoura, né? Eu nunca vi um embate durar tantos anos. Isso aí está perdurando durante muitos anos, né? Esse embate aí com essa dependência do petróleo internacional. Embora o Proálcool tenha recebido muitas críticas quando da sua implementação, é importante a gente compreender que hoje ele é entendido como um case de sucesso a nível mundial, né? O Proálcool é talvez um dos 3 programas de melhor estabelecimento que possibilitam o uso de um combustível originário de fonte renovável, que é a cana-de-açúcar, aqui no caso do Brasil, em larga escala em seus veículos. E ele é um marco muito importante porque
Recentemente, a gente vê indústrias significativas automobilísticas se adequando ao marco regulatório para produzir e veicular veículos flex aqui no Brasil por conta dessa característica do combustível brasileiro. Então, a gente tem grandes marcas aí como Audi, Mercedes, Volkswagen produzindo veículos flex para atender a demanda nacional, né, de um país específico que tem essa característica de álcool tanto na gasolina como de comercialização, venda e uso de álcool puro como combustível veicular. Eu sei que essa não é uma realidade tão significativa aqui no Nordeste, com exceção do estado de Alagoas, mas os demais quase nunca, né, a gente tem uma relevância competitiva do preço do álcool em relação ao preço da gasolina. Mas, por exemplo, quando eu morava em Campinas, eu nunca abasteci o meu carro com gasolina. O meu carro nunca sentiu o gostinho de gasolina, ele só andou com álcool, porque era muito mais vantajoso. Então, né, entendendo o país com a proporção continental que o país tem, né, entendendo o Brasil com essa proporção continental, a gente não pode desmerecer o case de sucesso que é o Proálcool, né, e toda essa indústria movimentando aí tanto a produção de veículos flex quanto a produção de álcool combustível aqui no país. Seguindo, né, já no final da década de 80, o que a gente tinha relatado era que cerca de 300 produtos químicos eram produzidos aqui no Brasil. No final da década de 90, o Brasil passou a figurar entre os 10 maiores fabricantes de produtos químicos de base do mundo, né? E essa produção era alta, observe que está entre os 10 é bastante coisa, mas ela era extremamente deficitária na formação de engenheiros químicos e principalmente na produção de tecnologia, ou seja, se inovava muito pouco tecnologicamente aqui no polo brasileiro, né? A gente normalmente utilizava tecnologias consolidadas desenvolvidas em outros países. O grande marco, né, de tecnologia desenvolvida em solo nacional recente que a gente teve ligado à área de engenharia química foi a tecnologia de extração do pré-sal, né? É um marco tecnológico, um avanço muito significativo produzido por conhecimento de diferentes universidades, né, e polos de pesquisa nacional que viabilizaram a produção do petróleo, né, em poços profundos com a tecnologia que é utilizada e que a Petrobras, inclusive, comercializou, né, para outras indústrias de extração aí de petróleo. Então, esse é o grande marco, talvez, de desenvolvimento de tecnologia nacional aí, ligado à área de engenharia química em tempos recentes. Para a gente finalizar esse conteúdo, eu queria trazer para vocês um cenário da engenharia química no Brasil hoje, né, que é um aspecto para que vocês entendam como é que a gente está se movimentando hoje aqui no Brasil em relação à profissão. Hoje, a indústria química no Brasil ela é um setor de base, ou seja, a principal atividade dela é abastecer a indústria e o parque de transformação instalado no país, ou seja, a gente produz produtos químicos de base, o que não é lá muito interessante, daqui a pouco a gente vai discutir o porquê, e hoje ela representa aproximadamente 10,4% do PIB industrial, ou seja, sofremos uma redução. Lembre-se que na aula de hoje a gente já conversou que a gente já chegou a ser 13%, né? Então, a indústria química ela sofreu um recesso, né? Uma recessão em relação ao que ela já chegou a ser, a gente diminuiu em tamanho em relação às outras indústrias. A indústria química ela é entendida como um vetor de desenvolvimento tecnológico para diferentes cadeias produtivas, porque como a gente produz muito produtos químicos de base, esses produtos químicos são utilizados em outras indústrias. Por exemplo, produz-se muita amônia no Brasil, que é um produto químico de base. Essa amônia é usada em diferentes sistemas de refrigeração de outras indústrias. Então, né, para isso que serve basicamente a indústria química aí nacional em grande parte da sua produção. Hoje, o que a gente tem relatado aí, né, nos sites da Associação Brasileira de Engenharia Química é que a gente tem 1.041 fábricas de produtos químicos de uso industrial que estão em atividade no Brasil no dia de hoje. Tá? Essas fábricas elas são concentradas principalmente na região sudeste, mais principalmente ainda no eixo Rio-São Paulo e mais especificamente na cidade, ali nas redondezas da cidade de São Paulo. A indústria química nacional, ela continua perdendo muito espaço para as importações. Observem que essa batalha é travada ao longo de muitos anos, tá? E o volume de compras externas ainda é muito significativo, especialmente quando a gente considera as demandas do que a gente chama de produtos de química fina, ou seja, os produtos químicos especializados, como, por exemplo, os componentes aí que a gente usa na indústria farmacêutica, que a gente usa na indústria de alimentos, ou que a gente usa na indústria de cosméticos, ou seja, os grandes princípios ativos
as coisas caras, né? A gente produz muito dos químicos baratos aqui e muito pouco da química cara. Então, a gente precisa refinar a indústria química moderna para começar a ganhar dinheiro produzindo esses compostos que realmente possuem maior valor agregado. Para vocês terem ideia, em termos percentuais de como está a indústria brasileira, tá? Os produtos de uso industrial, a gente responde por 71,2% da necessidade nacional, ou seja, a gente precisa importar pouco. Quando a gente fala de farmacêuticos, a gente está falando de 25,5% apenas, ou seja, precisamos importar muito. Fertilizantes, 17,1% apenas, precisamos importar muito. Produtos de higiene pessoal, perfume cosmético, 14,3%, precisamos importar muito. Produtos de limpeza, apenas 7,8%, precisamos importar muito. Defensivos agrícolas, tintas, esmalte, verniz, observe que os percentuais são sempre muito baixos, ou seja, precisamos crescer a indústria química brasileira no sentido de produção de compostos especificados, de química fina, né, que possuem maior valor agregado. A gente está muito focado em produto de uso de base, de produto industrial básico, né? Isso, claro, como uma herança do entendimento que a gente tem lá da criação da indústria química brasileira. Na realidade, a gente está pagando o preço da não mecanização quando os outros começaram a se mecanizar até os dias de hoje. Né? Isso aí é uma conta da escravidão que perdura no Brasil até os dias de hoje. Para finalizar esse conteúdo de História de Engenharia Química, eu queria deixar aqui para vocês uma listagem das 15 maiores indústrias químicas nacionais, tá? Aqui tem o nome da indústria e o site correspondente dela, para que vocês deem uma olhada no site, entendam quais são as principais indústrias. Dentro dessas, as únicas que eu já tive a oportunidade de entrar efetivamente foi a Braskem, que tem no Polo Petroquímico de Camaçari, e a BASF, foram as duas únicas que eu já tive uma proximidade um pouquinho maior, né, dentre essas que estão apresentadas aqui. A Dow, ela tem também no Polo Petroquímico de Camaçari uma unidade, mas eu não tive oportunidade de visitar. A Oxiteno, a mesma coisa, mas eu também não tive oportunidade. Né, mas são aí as grandes produtoras, né, as grandes indústrias que a gente tem de produção de químicos no Brasil. E muito interessante, observem, a DuPont, a imortal, ela está aqui. Ó. Ela foi uma das primeiras a chegar e ela perdura até os dias de hoje, produzindo compostos químicos aí até 2022, tá? Aqui tem um breve resumo de tudo que a gente viu nesse conteúdo de História de Engenharia Química, de tudo que é relevante. A gente falou de aspectos da criação da engenharia química no mundo, quais foram os percussores dessa profissão, entendemos a teoria e o desenvolvimento da engenharia, né, aquelas palestras desenvolvidas pelo Davis, o handbook, como é que a profissão de engenharia química se criou. Falamos um pouco sobre os processos antigos, como o processo o Leblanc, né? Falamos também sobre alguns processos modernos, e a modernização da indústria química. Entendemos a história da engenharia química do Brasil e a consequência das etapas de desenvolvimento retardado que a gente teve aqui, até chegar na prospecção e entendimento da indústria química no Brasil de hoje, né, e o que é que a gente precisa melhorar na indústria química, principalmente nessa produção de compostos de química fina. Esse é o último conteúdo da unidade 1, conforme eu comentei com vocês, né, essa parte de histórico, de compreensão da engenharia química. E agora eu deixo aberto aí para vocês questionarem, né, perguntarem as dúvidas que porventura tenham ficado. Deixa eu só parar a gravação para não ficar muito grande aqui esse material.